E aí galera, tudo bem com vocês? Cleison aqui, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre a série Vikings. Então, se você gosta dessa série, já dá um like aí, se inscreve no canal e me segue nas minhas outras redes sociais que vai me ajudar bastante. Então, antes de começar, eu só queria falar para vocês que essa é a parte 1 desse vídeo. Eu vou estar fazendo a segunda parte semana que vem. E esse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre os Vikings e sobre a série de televisão também. E na parte 2 eu vou estar falando com vocês um pouco mais sobre a série The Last Kingdom e um pouco mais sobre a Inglaterra e os reinos ingleses, ok? Então bora lá. Para começar, essa série está na Netflix, ok? Ela tem 6 temporadas. Então, agora eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre os Vikings. Quem foram os Vikings? Então, os Vikings eram um povo originário da Escandinávia. A Escandinávia, no caso, hoje é composta por 4 países, que são Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega. E pelas ilhas da Islândia e as Ilhas Feroe, que estão no norte da Europa. Estes povos exploraram e colonizaram parte da Europa do século 8 ao século 11. Pelo fato da Escandinávia ser um lugar muito difícil de viver por conta do clima e da terra, eles buscavam novos lugares com melhores condições para a agricultura e a realização de assentamentos. Então, isso que eu falei foi sobre o povo viking, e que a série aborda um pouco, e agora eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a série de televisão. Então, a série Vikings é inspirada na saga do viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos, lendário e chamado de flagelo da Inglaterra e da França. Guardem esses 2 países, Inglaterra e França, que vão ser muito importantes aqui para esta série. A diferença então da série Vikings para The Last Kingdom é que The Last Kingdom é ambientada na Inglaterra. É ambientada em 872 d.C., quando os reinos ingleses caíram nas mãos dos vikings. Então, em The Last Kingdom, eles basicamente mostram a treta entre os vikings e os saxões. E agora que eu já falei um pouco mais sobre esse universo, eu vou falar para vocês sobre a série e alguns acontecimentos que tem nela. Óbvio que vai ter spoilers aqui, então se você não viu as temporadas, vai ver antes de ver esse vídeo. E eu vou estar falando os principais acontecimentos da série. Então, primeiramente, Ragnar Lothbrok está com a sua família em Kattegat, que é na Noruega. Então, quem é a família do Ragnar? Nós temos a Lagertha, que é mulher dele. Nós temos o Bron, que é o filho dele com a Lagertha, e a gente tem também o Rollo, que é o irmão do Ragnar. Sabendo disso, então, basicamente o Ragnar ele quer fazer uma campanha de expansão para o oeste. Porém, há algumas oposições perante o Earl Haralds. Mesmo com essa oposição, Ragnar vai e eles chegam em Lindisfarne, que é uma ilha da Inglaterra, e eles acabam invadindo um mosteiro. Então, quando eles voltam para Kattegat, eles trazem Althustan, que é um monge. Então eles capturam ele e trazem ele de volta para Kattegat. Com o apoio do Earl Harold, ele volta para as Ilhas Britânicas. Então, no próximo vídeo que eu vou estar fazendo, eu vou estar falando mais sobre como as Ilhas Britânicas eram divididas nessa época por esses reinos. Aqui a gente vai conhecer esses reinos, mas eu não vou estar entrando em muito detalhe, eu vou deixar para fazer isso no outro vídeo. Mas basicamente entendam que os reinos principais que a gente precisa saber para esse vídeo é a Nortúmbria, a Mércia e o Essex, que são os principais e o que vocês precisam saber e o nome deles. Mas na parte 2 desse vídeo eu vou estar falando mais detalhadamente sobre a Inglaterra em si. Então, quando o Ragnar volta para a Ilha Britânica, começa a ter altas tretas com os saxões, que é o povo que mora ali. Então eles acabam pilhando ali uma cidade e eles voltam para Kattegat. Então, quando eles voltam para Kattegat,
tá tendo altas tretas lá, e o desfecho de tudo isso é quando o Ragnar mata o Earl Hurlson. Então os vikings, agora com o Ragnar, voltam para a Inglaterra, desta vez no reino da Nortúmbria. Então o rei de lá, que é o Ela, está juntando um exército para lutar contra os vikings. Então ocorrem altas tretas lá, e o rei Ela tenta uma negociação com o Ragnar, que acabou não dando certo, e continua tendo muita treta ali. Então quando o Ragnar volta para Catcat depois disso, Lagertha, ela tem outro filho do Ragnar, porém ele morre no parto. Então o Ragnar ele acaba se envolvendo com a Aslung, e o outro acontecimento importante que está acontecendo em Catcat é uma epidemia que está matando geral lá. E também acabam acontecendo algumas tretas entre o Rollo e o Ragnar. Então a Aslung ela acaba ficando grávida do Ragnar, e com este acontecimento a Lagertha acaba se separando do Ragnar e ela vai embora com o Biron. Então o Ragnar vai para o Essex, que é um outro reino saxão, para negociar. Então o Rollo ele acaba ficando em Catcat, porém acaba acontecendo algumas tretas lá e o Ragnar é obrigado a voltar novamente. A Aslung teve mais filhos do Ragnar e ocorrem algumas batalhas em Catcat. Passa algum tempo e Aslung teve mais filhos de Ragnar e ocorrem algumas batalhas em Catcat. Enquanto isso, Althustan tinha ficado em Wessex enquanto o Ragnar estava lá antes de voltar para Catcat. Aslung dá à luz a Ivar, mais um filho de Ragnar. Então os reinos saxões acabam fazendo algumas alianças para combater os vikings e o Ragnar volta para a Inglaterra. Então os saxões acabam fazendo uma negociação com o Ragnar em troca de terras para o povo dele. E o Ragnar volta para Catcat e ele se torna rei. Então quando o Ragnar voltou dessa vez para Catcat, ele tinha deixado alguns soldados lá com os saxões que ficaram para ajudar o reino da Mércia, que estava passando por uns problemas políticos. Porém, quando o Ragnar volta para a Inglaterra, em outra negociação eles querem mais soldados para ajudar a recuperar o reino da Mércia, pois está acontecendo altas tretas políticas lá. Enquanto está rolando altas tretas na Mércia e guerra, Ragnar volta para Catcat. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei Ecbert manda executar pessoas do acampamento viking, pois ele estava sendo pressionado. O Athelstan morre em Catcat, então o Ragnar acaba se decidindo que ele vai querer ir para Paris agora. Então Paris é uma cidade do reino da Frânquia, que é a França hoje, e os vikings vão lá e tem uma treta na cidade, porém eles perdem. E acontecem algumas coisas lá. O Ragnar é batizado e ele faz a filha do imperador de refém. Quando ele faz a filha dele de refém, ele acaba chantageando para abrir as portas da cidade para os vikings invadirem. Então quando o Ragnar vai embora, o Rollo acaba ficando lá e ele faz uma aliança, casando com Gisla, a filha do imperador, e se tornando nobre da Normandia. Enquanto isso, na Inglaterra, Ecbert quer se tornar rei de toda a Inglaterra, unificando os reinos. Então acaba rolando uma treta entre o Essex e a Mércia. Então o Ragnar ele volta para Catcat e depois ele vai de novo para Paris. E ele acaba descobrindo a traição de Rollo, que se casou com a filha do imperador. Então eles atacam a cidade e acabam perdendo feio. Então Ragnar e a galera voltam para Catcat. Então Ragnar desaparece por anos. E depois os filhos dele já estão todos grandes, né? E quando o Ragnar reaparece, adivinha aonde que ele quer invadir? Sim, a Inglaterra, de novo.
Que Deus nos ajude. Now the world don't move to the beat of just one drum. E o Ivar dessa vez foi com o Ragnar para a invasão. Então, novamente acaba tendo várias tretas na Inglaterra, e o desfecho acaba com os saxões capturando o Ragnar e matando ele em um poço cheio de cobras, na Nortúmbria. Então o Ivar ele acaba voltando para Catcat e avisando da morte do pai nas mãos do rei Ela. E quando todos ficam sabendo da morte do Ragnar, eles vão para a Inglaterra para se vingar. Eles chegam lá com um exército imenso da Escandinávia e eles matam o rei Ela da Nortúmbria e marcham para Wessex. Então quando eles chegam em Wessex, acontece altas tretas antes deles chegarem lá, e o herdeiro de Wessex foge, o filho do rei Ecgbert. Então o Ecgbert entra num acordo com os vikings e ele dá as terras da Anglia Oriental para os vikings. E eles decidem como vão matar Ecgbert. Depois disso, os vikings decidem que vão invadir a cidade de York. Porém, enquanto isso, lá na Noruega, Harold está causando, porque ele quer ser rei. Depois que eles saem da Inglaterra, Biron faz uma campanha pelo Mediterrâneo. Eu acabei não mencionando o personagem do Floki, porém ele basicamente estava em todas essas tretas que aconteceu com os vikings. Porém, nesse ponto da história, ele acaba tomando outro caminho. Eu esqueci de falar, o Floki ele era um construtor de navios. E o que ele faz? Ele acaba levando uma galera para a Islândia, que é uma ilha, porém lá é uma terra inóspita e ocorrem altas tretas lá também. E os vikings eles acabam conquistando a cidade de York e ocorrem muitas outras tretas com os saxões na Inglaterra. E na Noruega, o Harold quer invadir Catcat e o Ivar, o filho do Ragnar, se alia a ele. Enquanto isso, a Lagertha está no comando de Catcat e acaba ocorrendo uma grande treta entre o Biron e o Ivar, que estão dos lados opostos. E em Catcat ocorre uma batalha entre esses dois grupos e Harold sai perdendo. Muito tempo passa e os vikings vão fazer outra invasão. E adivinha onde que é? Sim, na Inglaterra. Só que algumas coisas mudaram por lá. Alfred é o novo rei de Wessex. E ocorrem mais tretas lá. E o Alfred acaba saindo vitorioso em uma das batalhas. Voltando para Catcat, ocorrem altas tretas na cidade. E em uma das batalhas na cidade, o Biron acaba vencendo e o Ivar foge da cidade. E o Biron vira rei. Então chegamos aos acontecimentos da última temporada da série. E o Biron acaba tretando com o Harold. E em uma batalha o Biron perde e o Harold vira rei no lugar dele. A Lagertha ela acaba morrendo. E o Ivar ele vai para a Rússia, em Kiev. E o Ivar convence os russos a invadirem a Noruega. Ocorre uma guerra entre os russos e os escandinavos, e os russos vencem. E nessa batalha o Ivar matou o Biron. Então, para finalizar a série, o Ivar vai embora de Kiev e volta para Catcat. E ele acaba unindo forças com o Harold para invadir um lugar. E aonde vocês acham que é? Sim, novamente, eles vão para a Inglaterra. Enquanto isso, o Ubba, que é um outro filho do Ragnar, ele está numa viagem perigosa e ele acaba encontrando um novo território depois de muitos dias navegando e quase morrendo sem comida com a família dele. E ele encontra as terras da América, isso mesmo.
Então, depois de quase morrer no mar navegando, eles chegam à América e eles encontram o Flock lá, perdido, junto com uns indígenas locais. E o Ivar e o Harold morrem na Inglaterra em batalha. Então, esses foram os acontecimentos de Vikings, e eu trouxe nesse vídeo para vocês um pouco sobre quem foram os Vikings e essa série fenomenal que eu adoro. Então, por favor, se você gostou do vídeo, deixe um like aí e comentem aí embaixo qual é a melhor coisa que vocês gostam nessa série. Então, muito obrigado por terem ficado até aqui. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu lhes prometo que o próximo será um pouco mais curto. E não se esqueça, vê a parte 2 desse vídeo também. E tchau!